Estimados irmãos, Shalom. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach em prol da administração da palavra. Esta rúbrica enquadra-se no nosso coaching espiritual. Este tem como intuito partilhar a palavra, partilhar o maná. Estamos cientes que a palavra, enquanto a doutrina de Deus, enquanto sendo a palavra de Deus, que foi escrita por profetas, estes que foram divinamente inspirados pelo Espírito Santo, constitui hoje a disposição, a vontade de Deus, bem como a instrução para o seu povo. É assim que os livros de sabedoria referem-se às Escrituras, dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E que, por outro lado, também o conhecimento resulta da busca pelo conhecimento e entendimento da palavra. Então nós entendemos que a palavra pontifica como sendo a instrução ou como sendo a forma como o Senhor priva com os seus instrumentos, priva com os seus servos, primeiramente em separado, para que posteriormente estes mesmos servos possam levar essa mesma revelação e partilhar numa assembleia maior com outros irmãos. Mas nós também reconhecemos que ainda hoje, para nós podermos compreender na plenitude a revelação espiritual por detrás das palavras, nós devemos também ainda hoje não só consultarmos as Escrituras com o nosso próprio arbítrio, mas possamos consultar as Escrituras sob guia e orientação do Paráclito, do Mestre do Ensino, do Espírito Santo. O mesmo Espírito que inspirou os profetas, para que esse Espírito hoje nos inspire a interpretar essas Escrituras e a compreender qual é o Espírito, qual é a vida que está por detrás dessas mesmas palavras. É assim que nós fazemos por intermédio deste Master Coach, ministração da palavra, enquadrado no coaching espiritual, como sendo uma plataforma, um meio pelo qual nós partilhamos a palavra de Deus, partilhamos o Espírito Santo, partilhamos a salvação, enquanto um chamado geral e universal para todo o cristão e também enquanto uma necessidade de nós procurarmos, através da intimidade, através da comunhão com o Senhor, encontrarmos também um chamado individual específico para aqueles que forem a ser chamados para serem obreiros do Senhor na sua vasta obra. Lembrando-nos sempre que para fazer a obra do Senhor, isto não é uma função, isto não é um cargo, mas é acima de tudo uma vocação. Enquanto uma vocação ministerial, ela é somente realizada na íntegra quando nós nos fazemos feitos por intermédio da sua obra, da sua vontade, da sua intenção. O que exige de nós um grande comandamento, uma grande salvação, uma grande santificação e, acima de tudo, muito temor e obediência ao Senhor. Temos como tema para o dia 2, Deus chama Gideão para libertar Israel. Este tema vai ser transmitido à luz do livro de Juízes, dos capítulos 6, verso 1 a capítulo 8, 35. Antes de nós entrarmos propriamente para esta aula que vai ser composta por 4 partes. A primeira nós vamos referir-nos ao momento em que o povo de Israel estava a ser oprimido pelos madianitas. Então este vai ser o contexto, o enquadramento deste tema. Vai ser a primeira parte. Vai ser o momento em que eles eram oprimidos pelos madianitas, pelos beduínos. Mas não só madianitas, também os amalecitas também, e os filisteus também, eram dentre outros povos do Oriente que oprimiam o povo de Israel. A segunda parte vai ser sobre o chamado de Gideão. Quando primeiramente o Senhor envia por 3 sinais. Primeiro envia um profeta, depois envia um anjo e depois é o próprio Senhor que começa já a falar e a transmitir a sua vontade ou o seu plano, dando a conhecer esta Gideão. A terceira parte é quando Deus instrui como é que ele deveria, Gideão deveria juntar, reunir homens capazes e valentes para poderem libertar o povo. Mas que essa fosse a maneira de Deus, não a maneira do povo, nem a maneira do Gideão, para que o povo por fim não pensasse que eles é que libertaram o povo de Israel com a força das suas mãos, mas que sim, isso foi possível pela graça do Senhor. A última parte é quando Gideão
recusa governar aquele povo, dizendo que seria o próprio Deus quem iria governar o povo. Mas depois, por fim, vimos que Gideão volta novamente à idolatria, quando recusou servir ao povo enquanto um instrumento do Senhor. Ele também depois acabou por voltar-se para a idolatria, o que causou novamente uma nova queda. Vamos recuar para a última edição, a última reflexão do nosso Master Coach. Nós estivemos a falar de Josué. Nós vimos que Josué foi aquele assistente direto e pessoal de Moisés, porque este tinha acesso a momentos em que Moisés privava com Deus. Quer fosse no Sinai, quando subiu para ir buscar a lei do culto, quer fosse nos encontros privados que Moisés tinha com Deus na tenda. Então, Josué foi esta pessoa que foi preparada, teve uma preparação direta e pessoal por intermédio de Moisés. Quando Moisés completou a travessia, até chegar até quase a margem do Jordão para atravessar, então o Senhor deu a conhecer a Moisés que Moisés deveria levantar um outro servo para que desse continuidade a essa travessia. Moisés, mostrando preocupação, consultou o Senhor, dizendo a quem é que ele poderia indicar como sendo este servo apto e preparado para poder conduzir o povo. Foi quando o Senhor instituiu que este deveria ser Josué. Hoje Josué residia o Espírito de Deus, este residia o Espírito Santo. Dando-se a conhecer que tem várias qualidades que Josué possuía. A qualidade mais importante que fez com que Deus escolhesse criteriosamente Josué foi o fato de Josué ter o Espírito de Deus, foi o fato de Josué ter o Espírito Santo. Então, assim, Josué foi capaz, com a preparação que teve do lado do professor, do mestre Moisés, bem como com o guia, a orientação do Espírito Santo, obedecendo ao Senhor, como o Senhor o chama em particular do preparo, e diz para Josué ter bom ânimo, para Josué não recuar, para que Josué avançasse, para que Josué cuidasse, observar a lei, não se desviando dela, nem mais que a lei. Foi assim que Josué cumpriu integralmente essa condição. Ele conseguiu libertar o povo, introduzir o povo na terra prometida, que é a terra de Canaã. Foi quando o Senhor deu a conhecer a Josué quais eram os riscos, os perigos que o povo iria sofrer estando numa terra que antes era uma terra estrangeira. Então, Josué já no seu ministério, fim do seu chamado, fim da sua vida terrena, Josué conclamou o seu povo, chamou, convocou o seu povo e mostrou-se muito preocupado com aquilo que ainda estava por vir, por suceder. Foi quando Josué pergunta isto ao seu povo, para que o povo fosse muito mais obediente ao Senhor e que não voltasse a sua face para Deus, porque eles corriam um grande perigo de apostasia e de idolatria, porque aquela terra estrangeira, aquela Canaã, era uma terra que abundava vários deuses. É quando Josué, no clímax dessa sua revelação, desse encontro com o povo em assembleia, acaba dizendo: desde hoje que vocês digam e decidam a quem quereis servir, conquanto eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, isto foram as disposições finais de Josué. O que acontece? Depois de Josué ter introduzido o povo na terra prometida, conforme uma das questões foi aqui colocada na última sessão, perguntou-se: e depois de Josué, quem foi o sucessor de Josué para liderar o povo de Israel? E nós dissemos que Josué não teve propriamente dito um sucessor. Depois de Josué, o povo de Israel viveu um período de 410 anos a viver um ciclo de apostasia, aquilo que se chama de um ciclo deuteronômico, que está bem descrito no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 30, em que lá tem uma exortação àquilo que seriam as gravidades ou as consequências da idolatria por parte do povo de Deus, em que dá-se a conhecer que neste período de 410 anos o povo de Israel ficou sem um líder, ficou sem um servo.
e ficou ser uma grande referência na linhagem de Moisés, na linhagem de Josué. Então, consequentemente, porque o povo ficou sem um líder, então o povo ficou nas mãos dos inimigos. O que diz lá em Deuteronômio capítulo 28? Estabelece que o Senhor é aquele que libertou o povo da escravidão do passado. E depois do povo, Deus ter libertado o povo da escravidão, Deus assegurou com que os seus instrumentos informassem o seu povo sobre isso, para que eles retivessem isso, para que eles cuidassem em conservar esta comunhão, este zelo com Deus, para que no futuro eles não tivessem as consequências. Que consequências são essas? Então, quando o povo deixou de buscar a face de Deus, deixou de servir ao único Deus, também Deus deixou de atender, de ser zeloso para com o seu povo. Consequentemente, aquele povo passou a estar nas mãos dos inimigos. Então, em Deuteronômio está descrito este ciclo vicioso que o povo de Israel viveu durante este período de 410 anos, quando não tinha um instrumento que os liderasse. Então, este ciclo é descrito como sendo apostasia ou idolatria, que isso leva à escravidão. Tanto todo povo, toda tribo, toda nação, todo cristão, toda pessoa, todo crente que deixa de adorar e buscar um e único Deus e, de contrário, passa a praticar a idolatria, isto conduz à escravidão. Escravidão que é a consequência da idolatria, que é o pecado. Então, quando o povo entra em escravidão, entra em opressão, passa a ser dominado pelo inimigo. Quando se refere aos povos inimigos, nos dias de hoje refere-se a tudo aquilo que é a consequência do pecado, né? Que são estar nas mãos do inimigo, na mão do Satã, na mão da trindade satânica, na mão das estruturas hierárquicas da organização dessa trindade satânica, principados, potestades, os espirituais, príncipes das trevas. E também ficamos a estar refém e ao gozo e ao perigo de todas as outras pessoas também são usadas como templo satânico. Então, isto chama-se escravidão. Depois do povo viver em escravidão, é quando o povo lembra-se. Interessante esta parte, lembra-se de onde é que vem, lembra-se de Deus quando está em escravidão e começa a suplicar, começa a revoltar-se, começa a buscar a face de Deus. E como Deus está sempre apto, porque Deus é bondoso e Ele nunca se esquece do seu povo, é quando Ele, uma vez que o povo volta-se a ter si, porque também está escrito no livro de Deuteronômio este ciclo, Deuteronômio, quando o povo volta a ter si, busca a sua face, por intermédio de intercessões, é quando Deus envia seus instrumentos, envia profetas, envia anjos e, por fim, desce Ele próprio quando vê que o povo está totalmente arrependido. Então, é quando nesse momento, então Deus envia um libertador. Ele envia um mensageiro, que é aquele que vem para reconciliar a humanidade e Deus. E depois, novamente, o povo volta a entrar em nova apostasia ou idolatria. Então, o povo de Israel viveu durante 410 anos neste ciclo vicioso. O que aconteceu depois? É quando Deus, durante esse tempo, Deus não esteve parado. Deus agiu e continuou a agir e intervir na vida do seu povo. Como? Enviando aquilo que se chamam de juízes. Juízes, na linguagem cananeia, que foi onde o povo de Israel foi introduzido e passou a viver, significava príncipe. Então, nesse sentido, esses juízes não eram necessariamente magistrados ou pessoas que entendiam da lei ou que iam julgar o povo. Não, eram mais como que príncipes no sentido cananeu do termo, ou também eram como se fossem líderes carismáticos que Deus enviava para que estes pudessem capitanear, por um lado, a libertação do povo, bem como também pudesse assegurar que o povo voltasse para Deus, aquele Deus que o tinha os liberto do antepassado. Então, neste período de juízes, houve 12 juízes ao todo. Alguns considerados juízes menores, outros considerados juízes maiores. E o primeiro dos juízes maiores, nessa sequência de 2 juízes, é Gideão. Então, o que acontecia nessa altura, vamos
iniciar aqui já para o primeiro ponto. Nesta altura, o povo de Israel estava a viver uma dura opressão durante 7 anos consecutivos. Opressão por parte de quem? Por parte dos madianitas, por parte dos amalecitas. Quem eram madianitas? Quem eram amalecitas? Estes faziam parte dos povos beduínos que tornaram-se muito numerosos e povoavam nas zonas dos desertos. Estes eram nômadas. Estes não tinham um único sítio fixo onde viviam. Esses rediziam de local em local, né? E eles eram beduínos, isto é, eram forasteiros. Então, existiam 5 principais inimigos do povo de Israel naquela altura. Existiam os moabitas, existiam os amonistas, existiam os madianitas, existiam os amalecitas, existiam também os filisteus. Para além destes, também tinham os cananeus, tinham vários outros, mas esses eram os principais. E nesta altura, que estamos aqui a retratar, o povo de Israel estava a viver uma dura opressão por parte dos madianitas e por parte dos amalecitas. Quem são madianitas? Também é interessante nos recordarmos. Se vocês forem visitar no livro de Gênesis, capítulo 25, 26, lá consta que o Madian foi um dos descendentes de Abraão, porque depois de Abraão, depois da morte de Sarai, ele foi ter outros filhos com Quetura, e um desses filhos chamou-se Madian. Então os Madiãs, estes não tomaram posse da herança de Abraão, porque a herança de Abraão ele reservou para Isaac, mas também Ismael foi abundantemente abençoado. Esses outros filhos de Abraão, Abraão mandou-os para que eles fossem viver, residir em outras zonas, lá para as zonas dos desertos. É onde formaram-se esses povos. Então, nesta altura, o povo de Israel era oprimido pelos madianitas e pelos amalecitas. O que esses faziam? O povo de Israel estava a viver em Canaã. E eles viviam somente na base da agricultura. O que acontece? Estes inimigos deles, os madianitas, eram aqueles que antes viviam naquela terra. Eles reivindicavam aquela terra. Então o que acontece? Quando o povo de Israel ocupou-lhes, isto foi possível, esta vitória, essa conquista, pela mão de Deus, pela vontade de Deus. Então aqueles que viviam lá, eles saíram para fora, foram ocupar outras regiões. Quando eles se aperceberam que o povo de Israel se fragilizou e esteve a viver uma crise política e religiosa. O que é uma crise política e religiosa? Uma crise religiosa porque eles já não tinham um líder religioso. E uma crise política porque eles já não estavam organizados em moldes administrativos, em moldes políticos, em moldes que permitia fazer uma boa administração e governação que incluísse sobretudo a questão da defesa, né? Colocar uma boa defesa, colocar aquilo que se chamam de escudos, não é? Muralhas fortificadas, né? Então eles estavam a viver uma crise política, uma crise religiosa. Quando esses inimigos, os povos vizinhos, se aperceberam que eles estavam em crise, estavam fragilizados, o que eles faziam? Esperavam que o povo de Israel lançasse a semente à terra. Quando chegasse a altura da colheita, eles vinham e invadiam aquela zona. Eles eram muito mais numerosos. Eles traziam toda a sua população. Como eles eram nômades, traziam tendas, traziam todo o seu povo, traziam todo o seu rebanho, gado, ovelhas, cabritos e camelos ou jumentos. Eles iam, chegavam, instalavam-se ali mesmo onde estava o povo de Israel, apto para fazer a colheita. O que eles chegavam, faziam, saqueavam, pilhavam tudo, levavam tudo. Durante 7 anos faziam, levavam tudo, não deixavam nada. Isto é, levavam comida, levavam todo o rebanho, levavam todo o gado, levavam até jumentas. Então é assim que o povo de Israel estava muito pobre nessa altura. Para além de estar muito pobre, até já estavam em risco de morrer à fome. O que acontece? Quando isto aconteceu, que foi o período desta servidão, que os madianitas estavam a oprimir, a atacar o povo de Israel, naquela altura é quando Deus envia
um profeta. Esse profeta foi dizer-lhes ao povo de Israel: vocês se lembram que vocês foram retirados, foram salvos e libertos da escravidão no Egito por um Deus. E eu estou cá para falar-vos e testificar desse mesmo Deus. E vocês não se arrependeram, porque quando vocês foram introduzidos em nova terra, vocês cometeram uma atrocidade. E hoje o que vocês vivem é uma maldição deuteronômia, pelo fato de vocês terem virado as costas a esse mesmo Deus. Esse mesmo Deus, como vocês viraram as costas, então ele já não é o vosso Deus, ele já não peleja por vós, ele já não vos protege. É por isso que vocês estão a viver isso que estão a viver. Quando o profeta acaba de dizer isso, é quando inicia o chamado de Gideão. Como é que inicia o chamado de Gideão? Gideão estava nessa altura a trabalhar. Como? O que acontece? Quando os beduínos vinham, pilhavam, tiravam tudo, depois eles voltavam para as suas tendas, voltavam para os desertos, e o povo de Israel voltava ali, novamente, a ter que voltar a semear, trabalhar, lançar a terra, preparar. Isto é, continuavam a trabalhar naquela esperança de Deus vir para acudir. No meio deste existia um homem chamado Gideão. Gideão o que fazia? Gideão, ele fazia parte do agregado da casa de seu pai. O pai de Gideão chamava-se Joás. E Joás tinha muitos filhos e vivia com todos os seus filhos, incluindo também Gideão ali no agregado. E os seus filhos também com as suas esposas e também com seus filhos e seus netos. Portanto, Joás era um patriarca. E todos esses cabiam na sua casa. Gideão também vivia na casa de Joás, mas Gideão era um que não se contia com isso e continuava a trabalhar, se esforçava numa cadência diária. O que fazia Gideão? Gideão era aquele que, enquanto o povo, nessa altura, por medo, por opressão dos madianitas, o povo tinha medo desse povo de beduíno, que até ia se esconder em cavernas. Então o povo de Israel, nessa altura, vivia escondido em cavernas, em grutas, por medo da opressão do povo beduíno. O que fazia Gideão? Gideão, contrariamente à maior parte das pessoas que fugia, ele arriscava a própria vida para criar provisão por intermédio do trabalho, para poder sustentar a sua família, que até corria o risco de morrer por fome. Então, Gideão é aquele que ficava a preparar o milho não na eira, porque a eira seria o local mais indicado para ele preparar o milho. Só que o problema de estar a preparar o milho na eira é que ele ficava a olho nu, ficava sobre o sol. E ele assim ficava exposto aos ataques dos amonitas, dos amalecitas. Então Gideão escondia-se, ia para lagueiras. E ele ficava lá, que era o local mais apropriado para poder espremer e preparar o vinho, mas era o sítio que ele era mais seguro, entre aspas, por um lado, porque ele não ficava exposto, mas também não era como se refugiasse às grutas, porque nas grutas ele não poderia fazer nada. Então ele arriscava a sua própria vida para fazer aquele trabalho numa condição menos adequada para isso. Consequentemente, isso obrigava que ele trabalhasse horas extras para poder preparar o sustento ou a provisão para a sua própria família. É quando, por causa deste caráter de Gideão, Deus viu em Gideão uma pessoa diferente. Deus não viu em Gideão uma pessoa forte, uma pessoa diferente de outras pessoas, do ponto de vista físico, do ponto de vista espiritual, o que quer que fosse. Mas Deus viu em Gideão mais o seu caráter, isto é, viu em Gideão fé e viu em Gideão rebeldia ou rebelião, ou vontade de superar, ou vontade de não se abster, tampouco se abater diante daquelas adversidades com que estava a viver. É quando, depois daquele profeta que foi dizer isso, aparece um anjo. E esse anjo foi ficar embaixo de uma árvore de terebinto, de orfa. Esta é uma árvore sagrada naquela altura. Então o anjo foi, pôs-se ali debaixo daquela árvore e ficou a olhar para Gideão e disse para Gideão: Gideão, vai nessa tua força. Gideão pergunta, Gideão não se conteve com esta saudação calorosa do anjo. Gideão logo
resposta perguntando: se o Senhor é comigo, por que nós estamos a viver toda esta atrocidade? Por que nós estamos a ser pilhados? Se nós ouvimos dizer que o nosso Deus, o Deus dos nossos antepassados, era um Deus poderoso, era um Deus zeloso, era um Deus que nos ajudava, por que hoje estamos a viver esta situação? É quando o anjo diz a Gideão: Gideão, antes do anjo dirigir-se, dar a instrução a Gideão, Gideão diz ao anjo: mas se eu mereci o seu favor, se passares daqui pela minha casa, aguarde mais um pouco, que eu vou lhe preparar algo para lhe servir. Então o anjo aguardou. Gideão foi a correr, preparou um guisado de cabrito, preparou pães ázimos e foi dar por oferta a este anjo. O que isso significa? Significam ofertas pacíficas. Não é? As ofertas pacíficas eram uma forma de buscar a comunhão com Deus. Então, Gideão, reconhecendo que aquele era um anjo de Deus, enviado por Deus, ele ofereceu essa oferta. É reconhecimento da autoridade que estava à frente dele, é reconhecimento da soberania do próprio Deus. Quando Gideão faz isso, faz essa oferta, o anjo diz a Gideão: Gideão, coloque essa oferta sobre essa rocha. Então Gideão colocou a oferta sobre aquela rocha. O anjo, apontando com o varão, que na altura representa o varão que carregava Moisés, que não era mais que um bastião, mas representava a autoridade de Deus pela fé. Então o anjo aponta aquela rocha que tinha aquela oferta sobre a rocha, e depois é quando desce o fogo e consome totalmente aquele holocausto. Então ali formou-se um holocausto. Ora, o holocausto também por si é uma forma de sacrifício. Então veio o holocausto para complementar a oferta e assim mostrar que Deus agradou-se daquele sacrifício do Gideão. Quando isso ocorre, então Deus começa a falar com Gideão. E Deus diz a Gideão: Gideão, corta essa árvore sagrada, que era a árvore terebinto, que era a árvore sagrada dos teus pais. Dos pais, isto é, da comunidade, da linhagem, da tribo, no qual eles prestavam idolatria a Baal. Então primeiro destrói o altar Baal, e depois corta a árvore sagrada que está junto ao altar Baal. E depois pega 2 touros e oferece o segundo dos touros como um sacrifício. Então é quando Gideão chama 10 pessoas para que lhe ajudassem e aguardou que fosse noite, porque quando Deus começa a falar com Gideão, já era o entardecer, já era o fim do dia. Então Gideão chamou mais 10 pessoas, servos seus, e instruiu-lhes para que eles ajudassem a cortar a árvore sagrada e também a destruir o altar Baal. Mas tinham que fazer à noite, que era para não estar à vista daquela comunidade, daquela tribo que usava aquele local como local para fazer idolatria e também para ir ofertar sacrifícios para o Deus Baal, que na altura Deus Baal era um Deus da fertilidade. Era um Deus que, para eles buscavam aquele Deus para que lhes desse abundância pela terra. Então, quando Deus faz essa instrução, Gideão instrui os 10 homens, eles fazem isso. Então é quando Gideão oferece aquele touro. Deus diz: esse segundo touro, coloque sobre a lenha, que é essa árvore sagrada. Então corta essa árvore sagrada para que essa árvore sagrada fique como uma lenha. Depois coloca o touro por cima dessa lenha e ateia o fogo sobre ele. Para fazer o quê? Aquilo chama-se de oferta queimada, ou holocausto queimado. Que significa queimar totalmente aquele local sem separar nada, para que fosse a parte ofertado para o Senhor. Quando se fez isso, que é uma outra forma de sacrifício que é agradável para Deus, que era uma forma de apagar a memória do Deus pagão Baal, bem como também se reconciliar totalmente com Deus. No dia seguinte de manhã, aquela comunidade, quando acorda, eles viram que a árvore de terebinto ou a árvore sagrada estava cortada. Depois viram também que por cima da árvore tinha ali um holocausto queimado. E também o altar deles estava destruído. É quando eles preocupados procuram saber quem foi que fez isso.
E a informação começou a circular, foi quando eles ficaram a saber que foi Gideão que havia feito isso. Então eles se dirigiram para a casa de Joás, que é pai de Gideão. Chegaram lá, exigiram: dê-nos Gideão, porque nós queremos lhe tirar a vida, porque ele destruiu o nosso altar. Então sai em sua defesa o seu pai Joás. Por quê? Porque Joás, enquanto pai de Gideão, não obstante Gideão também já ser um homem adulto com mulher, mas pelo fato de Gideão viver em casa de seu pai, o Joás assumiu esse poder paternal de defender e de acarrear aqueles que iam pedir o seu filho. Então ele disse assim: se Gideão destruiu o altar pagão de Baal, então ele já não se chama Gideão, mas se chama Jerubaal, que significa aquele que destruiu o altar pagão Baal. Então se Gideão destruiu o altar pagão de Baal, então que seja o próprio Deus Baal a vir tirar contas contra o Gideão. Então, depois disso tudo, é quando Deus chama Gideão. Diz: Gideão, agora que já foste fiel, conseguiste cumprir isso, eu agora quero te enviar para tu ires libertar o meu povo dos Amonitas. Então Deus diz a Gideão: Gideão, conclama o seu povo, isto é, pega a trombeta. Trombeta significava o quê? Um instrumento que poderia ser feito de ossos, de cobre, de ferro, de bronze, para que emitia um som muito agudo, que esse som era feito quando fosse para chamar a atenção do povo, quando fosse para se transmitir uma mensagem muito importante, usava essa trombeta. Então Deus diz a Gideão: conclama o teu povo por intermédio da trombeta. E depois prepara homens valentes e capazes e vai até a tenda onde estão instalados os vossos inimigos, que você, quando chegar lá, há de ver um sinal lá, do qual esse sinal vai indicar que já é o momento oportuno para tu atacar aquele povo. E tu vais conseguir destruir aquele povo como se aquele povo fosse um único homem. Gideão nem mais pegou a trombeta, conclamou a sua tribo. Importa dizer que Gideão era natural da tribo de Manasses. Manasses, como nós sabemos, era um dos filhos de José. Então Gideão era descendente da tribo de Manassés. É por isso que Gideão, quando Deus lhe chamou, disse: mas por que eu? Eu sendo da tribo mais pobre, eu sendo o mais novo da casa dos meus pais, por que eu? Deus disse: a ti, porque eu conheço o teu caráter. Isto é, Deus viu em Gideão um homem de fé e um homem rebelde, um homem de revolta, um homem que não parava, não se detinha em função às dificuldades. Ele se mexia, se movimentava e estava preparado para encetar qualquer que fosse a revolta ou revolução. Então Deus diz a Gideão: prepara homens e vai até lá. Gideão reuniu, chamou, conclamou, não só da tribo de Manassés, também chamou de outras tribos. E ao todo ele conseguiu fazer um recenseamento de 32 mil homens. Então Deus diz a Gideão: são muitos. Eu não quero que tu vás com esses 32 mil. Senão esse povo vai pensar que conseguiram libertar o seu povo do jugo dos Madianitas pela força da sua mão. São muitos. Diminui. E depois Deus instrui a Gideão. Então Gideão chamou o povo e diz: quem hoje estiver a temer, tiver medo de ir atacar, então pode voltar para a sua casa. Desses 32 mil, 22 mil voltaram. Ficaram 10 mil. Deus volta a dizer a Gideão: são muitos. Reduz. Não preciso desses todos, porque esses todos não estão capazes, não são aptos, não têm um espírito para poderem libertar o povo. Então, como sinal, leve esse povo até a fonte de água. Quando chegar lá, pede para esses 10 mil beberem a água. Fica a observar. Aqueles que estiverem a beber a água de joelhos, esses não estão aptos. E desses, os que quando estiverem a beber água, levarem água até si, beberem com a água, com a língua, como se fossem cães, esses sim é que devem escolher. Então, desses 10 mil, somente 300 é que beberam a água de pé, segurando a água pelas mãos e lambendo com a língua. Isto eram pessoas que estavam atentas. Diferentemente daqueles que ficaram a beber água de joelhos, sem olhar para frente. Então Deus diz: são esses. Então, Gideão, para esses 300 homens, que representam 1% de todos os 32 mil, estamos a falar de 300, 1%. Então Gideão disse: cada um de vós
leva uma trombeta e leva também está a fugir-me o nome, mas um instrumento que batia-se nele, né? Para partir-se. Então, leva uma trombeta cada um, leva cada um esse instrumento, porque nós hoje vamos atacar o nosso inimigo, e quando vocês ouvirem o meu sinal, também cada um toca a trombeta e parta esse mesmo instrumento. Então, Gideão dividiu esse grupo de 300 homens em 3. Cada um desses grupos de 100 homens. Gideão parte, foi se posicionar muito à frente, só ele e mais um seu auxiliar direto. Foram para uma posição mais avançada junto ao acampamento dos inimigos, porque os inimigos estavam ali acampados junto a uma planície. Então eles à noite, perto da meia-noite, quando estavam a fazer rendição de guardas de vigília daquele acampamento, quando estavam a fazer rendição, perto da meia-noite, Gideão e mais um foram como forças avançadas, junto até ao acampamento, esconderam-se. Quando eles estão lá, eles jovens, dentro da tenda, 2 madianitas a conversar. Então um deles diz que eu vi uma éfra de pão a vir e a descer e veio, agradeceu-se, depois consumiu totalmente essas nossas tendas. Então o outro diz, isso está a dizer não é nada senão poderá significar que Gideão irá vir com suas tropas e irá hoje nos dominar. Quando Gideão ouviu isso, lembrou-se do que Deus tinha lhe dito. Quando você chegar lá de ouvir um sinal, e esse sinal vai ser o sinal derradeiro de que você já pode atacar. Então quando Gideão ouviu isso, ele começa a tocar a trombeta. E o povo também repete, partindo um instrumento feito de barro. Então parte aquilo, a tocar as trombetas, e começam a gritar um grito de guerra. Primeiro é Gideão, depois por Deus. Por Gideão, por Deus. Eles começam a gritar esse grito de guerra, a tocar a trombeta. Aqueles ficaram acordados, estavam a dormir. Acordaram com medo, barafustados, confusos, que nem estavam a entender o que estava a acontecer. E a desconfiar uns dos outros, que nem estavam a reconhecer, a perceber, a ler o que estava ali a acontecer. Então cada um começou a apunhalar pela espada um ao outro. E eles assim mataram-se, aniquilaram-se uns aos outros. E ali começou uma peleja muito grande. Então eles começaram a agredir a todos aqueles, a matarem todos aqueles. Os outros começaram a fugir. Ali morreram cerca de 120 mil pessoas, guerrilheiros. Depois eles fugiram. Esses que fugiram junto com os reis foram cerca de 15 mil e conseguiram escapar. Quando eles conseguem escapar, Gideão não para por aí. Gideão então continua a caça atrás daqueles 15 mil e informa outros povos de outras tribos para que ele, quando fosse a caminho, ele já fatigado, quando passava por aquelas regiões, ele pedia que eles lhes dessem algum mantimento, água para beber e pão. Aqueles simplesmente recusaram-se. Então Gideão continuou fatigado com os 300 homens. Foi até lá, ao limite, foi encontrar os 15 mil juntamente com os seus reis, que eram 2. Atacou violentamente, matou a todos e capturou os seus reis e voltou. Quando volta com os seus reis, volta a passar por aquelas 2 tribos da qual ele pediu que lhe dessem alguma providência. Diz, está aqui esses 2 reis. Então quando Gideão, com a força, a autoridade, o poder da sua espada, tirou a vida daqueles 2 reis. Depois disso, quando o povo, rendendo-se a Gideão, diz: Gideão, nós precisamos de um rei. Sejas tu e os teus filhos o nosso rei. Gideão disse: eu não vou ser o vosso rei. Quem vai vos governar é o próprio Deus. Mas para mim, eu só quero uma coisa. Peço que cada um de vós me dê um anel de ouro que vocês recolheram como despojos dos povos beduínos. Porque esses povos do Oriente eram povos que só iam pilhavam, eles tinham muita riqueza, tinham muito ouro, brincos, anéis. Então Gideão disse ao povo: eu não quero ser vosso rei, mas só vos peço uma coisa, cada um de vós me dê uma peça de ouro. Então eles tinham muito, enquanto despojo, quando conseguiram vencer esses povos inimigos, também pilharam tudo aquilo que eles tinham. E eles ficaram com muita coisa, muito dispostos. Então eles atiraram um manto para o chão e começaram cada um a tirar como oferta uma peça, um objeto de ouro. O que Gideão fez com isso? Depois Gideão pegou isto,
converteu numa estátua e foi colocar lá naquele local onde havia erigido o altar de Deus, não é? E depois o povo já ia para lá e adorar novamente aquela estátua que Gideão tinha feito com o intermédio dos despojos que tinha conquistado do povo inimigo. Novamente o povo voltou a quê? A cometer a idolatria. Mas durante o tempo de liderança de Gideão, que durou 40 anos, o povo durante aquele tempo esteve em relativa paz. Mas uma vez que morreu Gideão, também o seu filho que lhe sucedeu chama-se Abimeleque, que também foi um filho que subiu ao poder com sangue, porque matou todos os seus filhos de Gideão. Esse Abimeleque, um dos filhos de Gideão, matou todos os seus irmãos para poder subir ao poder. É assim que ele também, o seu reinado não durou nada. E também não foi um reinado que foi à luz nem pela vontade de Deus. Então é assim, por causa deste abominação, porque quem criou, quem suscitou aquilo foi o próprio pai, foi Gideão, quando cometeu idolatria. Então, novamente, o povo voltou a cometer apostasia e novamente o povo voltou para aquele ciclo de Deuteronômio, que é o ciclo de apostasia ou idolatria, escravidão, arrependimento, libertação. Então, quando chega a libertação, no auge da libertação, por intermédio de Gideão, que foi um dos juízes ou príncipe, um líder carismático que esteve à frente do povo, o povo viveu em paz durante 40 anos. E assim que morreu Gideão, também o povo voltou novamente à idolatria e também depois novamente foi, mais uma vez, dominado por forças externas. Tendo chegado a este ponto, fica aberta a sessão de questões, sugestões, dúvidas, para podermos enriquecer este diálogo. Muito obrigado. Bom dia, irmãos. Bom dia. Eu tenho aqui umas duas questões. A primeira é: por que o povo de Israel aparece como um povo fraco? E Deus permitia isto. Por quê? Sim. A segunda, o Gideão, quando se isolou do grupo, não era o sinal de que ele era um escolhido? Obrigado. Estimados irmãos, saudações. Trago cá com umas questões que vão contribuir um bocadinho para ilustrar o tema de hoje. E dentre essas questões, a primeira é a seguinte: quais são as precauções que o povo de Deus deve manter para não cair na apostasia? De seguida, gostaria de saber como é que Deus avisa o seu povo a arrepender-se e voltar à sua comunhão. Também gostaria de saber as opressões e as crises de todos os tipos, né, entre aspas, que acontecem um pouco por todo o mundo hoje. Será por conta da obediência do povo de Deus ou o fortalecimento do anticristo? As opressões e as crises que acontecem por todo o mundo será? Pela desobediência do povo de Deus ou é a fortificação do anticristo? Também gostaria de saber qual é... Ok, ainda está escrevendo. Desculpa, peço desculpa. É que tem um significado, vou te explicar depois. Continua. Ok. Queria também saber qual é o espírito que deviam reunir os homens que Deus recrutava para atacar os opressores de Israel.
Também gostaria de saber por que Deus não abandonou o povo de Israel, enviando anjos e profetas para o resgate deste povo. Enviando anjos e profetas para o resgate deste povo. De seguida, também gostaria de saber, nesta explicação que nós tivemos hoje da apostasia, eu gostaria de saber se Deus é que resgata o povo ou o povo, por conta do sofrimento, volta a Deus, volta a ter essa comunhão com Deus. Deus é que resgata o povo ou o povo? O povo, pelo sofrimento, é que volta a Deus. Mesmo com a estátua erguida, a estátua de ouro erguida, que já era símbolo de paganismo, eu gostaria de saber por que quando o Gideão era vivo, Deus conservou a paz pela área salva pelo Gideão. Também gostaria de saber por que o Gideão recusa ser o rei dos israelitas, deixando esta missão a Deus. Ele disse que Deus é que irá conduzir o povo. Por que ele recusou esta proposta? E também, para fechar, queria saber quando Gideão destruiu o altar. Sim. Gostaria há uma mensagem que, se calhar, eu não sei se... Por quê? Porque ele diz por que esta estátua pagã não vem tirar as contas com o meu filho. Eu gostaria de saber qual era a mensagem que este pai queria transmitir, não só às pessoas que vinham perseguir o filho, mas ao mundo no geral, nos dias de hoje. Obrigado. Estimados irmãos, quero em primeiro lugar agradecer pelas questões que foram colocadas para enriquecer, para aprofundar nosso diálogo, de forma a trazermos outros elementos que vão ajudar a adensar o ensinamento e a revelação e a compreensão sobre esse tema, ciente de que este exercício é salutar para que nós possamos ser daqui cheios da compreensão, cheios da palavra e cheios do Espírito do Senhor. Então, com a graça do Senhor e com o beneplácito do Paráclito que nós evocamos desde já para que possa capitanear este processo, vou passar a responder cada uma destas questões. A primeira destas é: por que o povo de Israel aparece como um povo fraco e Deus permitiu? Por quê? O povo de Israel aparece aqui como um povo fraco e tornou-se fraco com a permissão de Deus, porque o povo quebrou, esqueceu uma aliança que tinha com Deus. Uma aliança que tinha com Deus. E este aqui é o ponto de partida de tudo. Lembremos-nos que a aliança que Deus tinha com o seu povo foi uma aliança que ele celebrou com o patriarca destes, com aquele que foi o caminho pelo qual Deus
ativou o seu plano de salvação da humanidade. Porque aqui estava em conta a salvação da humanidade. É isso que estava em jogo. Era a salvação da humanidade. Então, para que a salvação da humanidade pudesse ocorrer, era necessário que o povo fosse obediente a uma aliança. Nessa aliança constava lá o segredo do sucesso do povo para que o plano de Deus se efetivasse, que é a salvação. E quando e como é que esse plano de Deus se efetivou, que é a salvação? Foi quando Deus enviou Cristo. Para que Cristo viesse, tinham que antes dele haver alguns marcos, e tinham que se cumprir esses marcos ao longo da história do povo de Israel até a chegada de Cristo. Então, vamos voltar para a aliança. A aliança Deus fez primeiro com Abraão. Mas por que Abraão? Porque Abraão foi aquele que foi escolhido como sendo o povo pelo qual o Senhor haveria de enviar a salvação para toda a humanidade. Porque Deus primeiro fez a aliança com Noé para salvar toda a humanidade. Depois é Abraão, Deus fixou, escolheu, definiu o caminho, o povo, olhando para toda a humanidade, qual seria o povo específico do qual haveria de vir esta salvação. Então foi Abraão. É com Abraão que Deus fez a aliança. E depois dessa aliança que Deus fez com Abraão, Deus jurou essa mesma aliança com Isaac. Depois de Deus ter jurado essa aliança que tinha feito com Abraão e Isaac, que é nada mais nada menos que ratificar a mesma aliança, porque Deus estava a dizer, essa aliança eu já fiz de trás. Ratificou com Isaac em juramento. E depois voltou a ratificar novamente essa aliança, agora com Jacó. Confirmou essa aliança em Jacó, em forma de aliança perpétua com Jacó e em forma de juramento com Israel. Depois de Deus ter feito essa aliança novamente, ter ratificado com Jacó, voltou a fazer com José. Depois voltou a fazer, ratificar com Moisés. Voltou novamente a ratificar com Josué. Não se esqueçam disso, percebam essa parte fundamental. Então, aqui, o que é que dizia essa aliança? Vamos voltar para Deuteronômio, capítulo 28. Versículos 28 a 30. Tem lá disposições sobre essa aliança. Tem também aquilo que seriam as consequências da quebra dessa mesma aliança. Então é sobre isso que estamos aqui a tratar. Este é que marca o motivo pelo qual o povo vivia este ciclo vicioso que é chamado ciclo deuteronômico, que tem a ver com quebra da aliança, que é a quebra da aliança significa apostasia, porque o que está no centro dessa aliança é adorar um e único Deus. Isso é que está no centro dessa aliança. A apostasia ou a idolatria é rejeitar essa aliança e passar a adorar outros deuses. Então isso é que era a porta para que Deus deixasse de estar à frente. Porque você quando adora outros deuses, então está a evocar outro Deus para irem à frente de ti. Quando você chama o Deus para ir à frente de ti, Deus é ciumento. Ele não fica, ele sai simplesmente. Abandona. Consequentemente, o povo passou aqui a estar desprotegido, desguarnecido. Consequentemente, Deus lhes entregou o seu próprio povo nas mãos dos seus inimigos. Então, por que o povo de Israel aparece como um povo fraco? A resposta está dada. Porque já não era povo de Deus. Porque era fraco por quê? Porque já não tinham Deus à frente. Não adoravam a Deus, não buscavam a Deus. Quebraram a aliança. Esta quebra da aliança leva à idolatria. A idolatria leva à escravidão. Escravidão porque quando você idolatra outros deuses, passa a ser escravo desse mesmo Deus. Quando você adora Deus, passa a ser escravo de Deus. Se você adora Cristo, hoje passa a ser escravo de Cristo. Se você adora outros deuses, vai ser escravo desses outros deuses. Então, depois da escravidão, é quando o povo arrepende-se. E nesse arrependimento, o povo humilha-se. E nessa humilhação, o povo está a regressar para o primeiro amor. Está a reconhecer a sua falha. Mas já há aqui duas disposições sobre a humilhação. Existe aquela humilhação do homem, aquele arrependimento do homem. Esse arrependimento do homem não leva à salvação, porque é um arrependimento que não leva à mudança. Mas existe aquele arrependimento
que é operado por Deus, que é operado no espírito do homem, que leva aquele, depois se arrepende, por esse ato de arrependimento conduz à mudança de atitude. E é essa parte da mudança de atitude que chama a atenção de Deus, não é o arrependimento em si. O arrependimento tem que conduzir a alguma coisa. Quando o povo se arrepende, muda de atitude, começa a buscar pelo Deus através de súplica, intercessões, sacrifícios. Então isso chama a atenção de Deus. É quando Deus depois volta, desce e passa então a estar à frente do povo. Isso leva o quê? A libertação. E essa libertação é sempre por via de um instrumento, de um servo, de um libertador que Deus envia. Então, essa é que é a primeira questão e é sobre isso que nós estamos mais ou menos a tratar. A segunda questão. Gideão, quando se isolou do grupo, não era isto um sinal de que ele era o escolhido? Eu gostei dessa questão por causa da palavra isolar. Existem diferentes votos, isto é, existem aquilo que chamamos de votos, existe aquilo que chamamos de sacrifícios, existe aquilo que chamamos de holocaustos. E um dos votos, o que são votos, sacrifícios e holocaustos? São formas pelas quais o povo busca diariamente comunhão com Deus. É através do cumprimento de votos, sacrifícios, holocaustos, não é? As pessoas estão a buscar a comunhão com Deus porque Deus quer viver no meio do seu povo. Deus quer viver com o seu povo. Mas para Deus viver com o seu povo, o povo tem que abrir as portas do seu coração, da sua casa, para que Deus possa entrar. E através desses atos de comunhão, sacrifícios, votos, então nós estamos a fazer-nos cheios da presença de Deus. Estamos a chamar cada vez mais ao Senhor para Ele agir e ganhar cada vez mais força e protagonismo nas nossas vidas. Então, eu gostei da palavra quando dizia isolar. Fez-me lembrar que dentro dos votos existia um voto específico de isolamento, que é o voto de Nazireno. Mas o Nazireno, o que é? O Nazireno é uma pessoa que faz um voto temporário. No Antigo Testamento, nós tivemos algum exemplo de nazireus. Foi o caso de Samuel, filho de Ana, que ela era estéril, ela queria tanto ter um filho. Então, para que ela conseguisse ter um filho, ela fez um voto com Deus. Aí está a questão do voto. Mas nesse voto, ela prometeu que se der um filho varão, então, em cumprimento desse voto, ele iria doar esse filho para que ele estivesse a servir ao Senhor. Então, Samuel, por causa desse voto, foi um filho nazireu de Deus, porque uma criança não pode fazer um voto com Deus, somente os pais. E foi a própria Ana que fez esse voto com Deus, prometendo doar esse filho para que fosse um nazireu de Deus. Temos um outro caso, outro nazireu também, no Antigo Testamento, foi o caso de Sansão. Sansão também foi um nazireu desde o ventre, porque também esse voto foi feito antes de nascer, através da própria mãe de Sansão, que Deus disse, esse filho vai ser meu nazireu desde o ventre, e sobre ele não vai... Então, quais são as disposições, as implicações de um voto de nazireu? É não passar a navalha sobre a cabeça, é não se aproximar de cadáveres ou animais mortos, é não consumir alimentos impuros ou inadequados, e é também se abster de beber vinho e bebidas fortes. Essas eram as disposições. Vamos voltar para essa questão. De alguma forma achei interessante partilhar isso. Vamos voltar para essa questão. Quando ele se isolou, quando Gideão se isolou, neste caso em concreto, o que acontece? Quando a pessoa está em meio a caos, a muitas pessoas, dificilmente vais ouvir a voz de Deus. Primeiro plano. Segundo plano é que Deus não faz compromissos com pessoas ociosas, com pessoas paradas, com pessoas que diante de obstáculos, desafios, medos, isso seja realmente um medo que lhe estagna. Então, Gideão é aquele que em meio àquelas dificuldades que o povo estava a viver, ele estava a viver pela fé. Mesmo estando em dificuldade, ele vivia pela fé. Por quê? Porque ele trabalhava como se não estivesse atento ou estivesse a ignorar aquilo que estava acontecendo. Quanto mais oprimia, então ele mais trabalhava com mais vigor.
com mais vigor, porque ele até correu o risco da sua própria vida, ele pôs em risco a sua própria vida para poder sustentar a família. Então, ele continuou ativo a trabalhar, a correr riscos da sua própria vida, a trabalhar horas extras para o sustento da própria família. Então, ele se isolou. E foi neste isolamento de Gideão, quando o anjo vai para Gideão e começa a falar com Gideão, Gideão perguntou: por que eu? Foi uma pergunta legítima de Gideão, que mostrava uma fé inteligente de Gideão. Gideão perguntou: por que eu? Eu sendo da família mais pobre. E eu sendo da casa do meu pai, sou o mais novo da casa do meu pai. Por que eu? E Deus respondeu a Gideão. Disse: Gideão, eu te escolhi a ti pela tua fé e também pela tua coragem ou rebeldia. Então Gideão reuniu o caráter que Deus precisava para poder usar Gideão. Mas isso ainda não é suficiente, porque depois temos que ver depois como é que a pessoa emprega isso no dia a dia e mantém a virtude da constância cristã. Então, foi isso que aconteceu para que realmente gere um sinal. São pressupostos ou requisitos para que Deus possa privar com esses, e foi por essa razão que Deus escolheu Gideão. Quais são as precauções que o povo de Deus deve seguir para não cair em apostasia? Então penso que a resposta já está dada, porque nós vimos que aqui trata-se da questão da aliança, não quebrar a aliança. Então qualquer pessoa que hoje busca a face de Deus, busca servir ao Senhor enquanto seu servo, a condição para a salvação hoje é a fé e o batismo. Então esse é que está no centro da aliança. Pela fé e pelo batismo nós podemos ter acesso a Deus por intermédio de Cristo. Então quem adota a cristocentridade faz de Cristo seu Senhor. Então esta pessoa, essas é que são as condições ou precauções que hoje nós devemos seguir para não cair nesta apostasia que estamos aqui a referir-nos, que é a quebra da aliança. Esta aliança, atenção, é a mesma aliança com Abraão. É a mesma aliança com Abraão. Cristo foi aquele que foi o último que veio nesta linhagem. Porque quando Deus começa com Abraão, Deus já tinha no plano enviar Cristo. Então, quem hoje faz aliança com Cristo não está a negar, rejeitar a aliança anterior. É por isso que Cristo hoje é o autor e o consumador da nossa fé. Ao passo que Abraão é o pai da fé. Então Abraão é o pai da fé. E o Cristo é hoje o autor e o consumador. Quer dizer, antes de haver um pai, existiu um autor e consumador que é Cristo. Abraão foi o caminho. Cristo é aquele que veio completar, levar tudo à plenitude. Então hoje a condição para não cair na apostasia é a aliança com Deus por intermédio de Cristo, que é o único mediador entre Deus e a humanidade. 4. Como é que Deus avisa o seu povo para se arrepender e voltar à sua comunhão? É através das formas mais clássicas, que são as escrituras sagradas, e através dos profetas. Número 5. As opressões e as crises que acontecem por todo o mundo, será pela desobediência do povo de Deus ou é o fortalecimento do anticristo? O que eu devo dizer aqui é que um influencia o outro. O fortalecimento do anticristo resulta do quê? Rejeitar a Deus. Está mais uma vez ligado a isso, essa questão do que nós estamos a falar deste ciclo da apostasia, não é? Então, a quem quereis servir? É a questão que se coloca hoje. Josué perguntou ao povo: a quem é que vocês vão servir? Depois ele deixou claro: eu e a minha família iremos servir ao Senhor. Se nós não servimos a Deus, vamos servir ao anticristo. Não existe meio termo. Se você nega, rejeita Deus, você está a aceitar o anticristo. Não há meio termo. Ou é ou não é. Então, para essa questão, as opressões e as crises acontecem por todo mundo hoje. Será pela desobediência do povo de Deus? Sim. Será pelo fortalecimento do anticristo? Sim. Porque um é resultado do outro. 6. Qual é o espírito que deveriam reunir os homens que deveriam
atacar os inimigos. Aqui é interessante notar que as escrituras dizem que quando Gideão seguiu as instruções de Deus, pegou a trombeta, conclamou o povo, reuniu o povo em número de 32 mil e depois quis dar o passo seguinte, que era ir até uma fonte do lado mais a sul, estando os inimigos acampados na planície. Então dizem que o Espírito de Deus desceu para Gideão naquele momento. Então, para que os homens que ele escolhesse fossem também aptos a poderem cooperar com Abraão em sede de guerra. Então, esses também deveriam ter o mesmo espírito que Abraão. Então, quando se pergunta qual é o espírito que eles deveriam reunir, eles deveriam ter o mesmo espírito que Gideão estava agora cheio do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Esse deveria ser o mesmo espírito. Vamos lá olhar assim já de uma forma mais intrínseca, mais nevrálgica, cavar essa questão do Espírito de Deus. Estamos a falar do Espírito de Deus, estamos a falar do Espírito Santo. Então, lembre-se que Cristo, antes de despedir, quando despediu os seus discípulos, quando estava em ascensão, ele disse aos seus discípulos: sugiro que vocês permaneçam mais algum tempo aqui, em Jerusalém, que era o local mais perigoso para os cristãos naquela altura. Mas ele ainda assim desafiou os seus discípulos a fazer a coisa mais difícil. Sugiro que fiquem aqui ainda mais algum tempo, para que possam receber o principal. Mas como? Cristo explicou como é que deverão ficar ali mais algum tempo. Disse: conjuro-vos que fiquem mais um tempo, mais unidos pela mesma fé, pelo mesmo Espírito. Então, vamos falar da questão do Espírito. Que Espírito é esse que aqueles homens que deveriam acompanhar Gideão deveriam reunir? Era o Espírito de Cristo. Qual é o Espírito de Cristo? Cristo disse-nos que aqueles que buscarem a sua comunhão vão receber o Espírito Santo. Esse Espírito vai lhes habilitar a poderem orar e vigiar. O que fizeram esses 300 homens quando estavam a ser escolhidos? Eram 10 mil. Deus disse: leve-os até a fonte da água, convide-os a beberem a água e observa como é que eles vão estar a beber a água. Então, alguns que estavam a beber a água sem vigiar, bebiam a água assim. Outros beberam água assim. Então, penso que temos alguns elementos suficientes para percebermos o que é isso do Espírito. Qual é esse Espírito? Qual é a importância do Espírito? Como é que opera o Espírito quando há uma comunhão ou cooperação pela mesma fé, pelo mesmo Espírito? 7. Por que Deus não abandonou o povo de Israel, enviando anjos e profetas para o seu resgate? Porque isto era a aliança de Deus. Deus nunca volta para trás. A sua promessa, aliança, é um juramento. Né? E nunca... Quer dizer, ele ratifica por juramento, e até fez por juramento com Abraão, como nós sabemos. Deus jurou com Abraão nessa promessa, nessa aliança. E a promessa de Deus nunca volta para trás. Então, se isso está estatuído, é assim que é. Nós sabemos, conhecemos o caráter de Deus. Ele é a justiça. Um dos caráteres, um dos atributos de Deus é a sua justiça, é a sua verdade, é a sua bondade, é a sua sinceridade. Esses são somente alguns atributos, poderíamos chamar outros, mas que descrevem esse caráter dele, que é de não abandonar o seu povo. 8. Deus é que resgatou o povo, ou o povo pelo sofrimento é que volta a Deus. Então, eu também prefiro dizer que isto é igual, um causa o outro. Quando o povo se arrepende, porque é aquele ciclo? Quando o povo se arrepende, arrepender do quê? Da idolatria. Então, o que é arrepender da idolatria? É deixar de adorar outros deuses, passar a adorar um único Deus. Então, quando buscas e adoras um único Deus, é esse mesmo Deus que há de vir. Então, Deus é que resgata o povo quando o povo, pelo sofrimento, volta-se assim. Falando em resgatar o povo, quero fazer um pequeno acréscimo. Existiam, naquilo que nós chamamos da vocação sacerdotal, temos aquilo que é o papel da tribo que Deus escolheu e separou para que eles estivessem à frente do serviço litúrgico do povo.
Então, a tribo que foi escolhida para fazer o serviço litúrgico do povo é a tribo de Levi. Mas dentro dessa tribo de Levi, houve uma família que foi escolhida específica para serem os sacerdotes, que é a família de Arão. Então, os sacerdotes, os levitas, eles tinham uma vocação. O que acontece? Estamos a falar de resgatar o povo, que é lutar pelo povo. Então, quando fossem momentos de haverem pelejas, libertação, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus do exército, é Senhor dos exércitos. Então, quando houvessem pelejas, existiam aqueles que eram os guerrilheiros, que eram escolhidos. Quando se fizesse o recenseamento, chamavam-se as 12 tribos. Mas nessas 12 tribos, para pegarem armas, não entrava a tribo de Levi. Porque qual era a vocação desses? Era a vocação sacerdotal. Como é que esses lutavam, pelejavam então? Pegavam trombetas, conclamavam o povo, conclamavam o exército. Antes do exército ir para a mata, eles chamavam o povo até si através de trombetas. E quando o povo viesse até si, então eles lembravam aos militares, aos guerrilheiros, que eles não iriam sós para aquela guerra, para aquela peleja, que Deus iria ir à frente deles. É como se eles fizessem uma palestra motivacional àquele exército. Então era assim que eles lutavam. O papel enquanto guerrilheiros dos levitas, a forma como os levitas lutavam, era através, eles eram guerrilheiros espirituais. Eles chamavam o exército da força antes deles irem para a mata. E lhes lembravam. E faziam-lhes convencer a eles, porque eles tinham essa unção. E transmitiam palavras suficientemente encorajadoras para que eles acreditassem que eles não estavam sós. E cada um ia como se fosse com mais algum. E nunca se sentia inferior ao trem. E esse é que era o segredo da vitória. Questão número 9. Por que quando Gideão era vivo, Deus conservou a paz? É uma pergunta também muito boa e faz-nos lembrar quando o anjo aparece para Gideão. Quando o anjo aparece para Gideão e diz: Gideão, vai com essa força, Deus é contigo. Gideão disse: se eu mereci o teu favor, permita-me que eu prepare uma oferta. Depois de Gideão preparar a oferta, o anjo disse: coloca sobre essa rocha firme. Gideão colocou sobre aquela rocha firme. Depois o anjo com o bastão apontou e desceu um raio, o fogo, e consumiu aquilo. Consumiu não, irradiou o fogo e depois transformou-se aquilo num holocausto. Quando Gideão viu isso, Gideão prostrou-se por terra ao chão e disse: Deus é a paz. Yahweh Shalom. Yahweh Shalom. Deus é a paz. Então ele batizou aquele local por paz, chamando aquele local de Deus é a paz. Por essa razão, teologicamente falando, é que durante o reinado de Gideão reinou a paz. Foi uma aliança feita por voto e confirmada por holocausto. Questão número 10. Por que Gideão recusou ser o rei dos israelitas, deixando essa missão a Deus? Gideão recusou ser o rei dos israelitas porque este não era o chamado de Gideão, e Gideão também não tinha essa preparação para ser o rei dos israelitas. Quando Gideão respondeu: quem vai vos liderar, quem vai vos reinar sobre vós é o próprio Deus, é que realmente essa era a predisposição do próprio Gideão para que o povo fosse guiado ou liderado pelo próprio Deus. Ademais, o próprio Gideão reconhecia que ele não teve uma unção de rei. Por quê? Por aquilo que chamamos de vocação sacerdotal, há 4 tipos de unções. Há a primeira unção, que é a unção aos reis. E a unção aos reis é feita por óleo próprio. E são sacerdotes que ungem a reis. Foi a forma como, por exemplo, o rei Davi foi ungido como rei de Israel pelo
profeta Samuel. Há um segundo tipo de unção que se chama de unção dos sacerdotes. E esta unção dos sacerdotes são aqueles que recebem a ordenação e recebem também o selo e o poder e a autoridade para poderem ser sacerdotes de Deus ao serviço do povo. Existe um outro tipo de unção, chama-se unção de profetas. Esta unção de profetas já não há uma intermediação de uma terceira pessoa. É o próprio Espírito de Deus que desce e opera sobre o Espírito do homem e o homem começa a profetizar. E existe o quarto tipo de unção, que era designada unção dos leprosos, que é uma unção de cura, basicamente. Que também era por via de colocação de óleo em algumas partes do corpo. E depois isto era selado também com colocação de sangue do cordeiro sobre esses mesmos partes. Estamos a falar das disposições do Antigo Testamento, de acordo com o Antigo Testamento. Então, essas é que eram as unções. Porque Gideão, refere-se ao Antigo Testamento, livro de Juízes, não foi essa unção que Gideão não foi essa missão que Gideão recebeu. A missão que Gideão recebeu era para ele libertar o povo. Então, Gideão emerge aqui como um líder carismático, que foi escolhido por Deus, porque Deus, quando escolheu Gideão, Deus disse: Gideão, vai libertar o povo de Israel, que eu irei contigo, eu estarei contigo. Então, esta foi a unção de Gideão, e esta era a limitação que Gideão tinha enquanto um emissário, enquanto um instrumento de Deus. 11 e última. Qual era a mensagem que Joás quis transmitir ao povo revoltado? Esta questão também é muito boa, muito profunda. Foi curiosa a reação de Joás, porque era natural que Joás também, a par de tantos outros, também ficasse revoltado e zangado com o próprio filho. Só que Joás, naquela situação, ele viu-se num estado em que a posição dele enquanto pai era defender aquele que estava indefeso, que era, no caso, Gideão. O que acontece é que aquele povo revoltado foi exigir Gideão para tirarem a vida de Gideão, porque ele desconfiava e acusava que foi Gideão quem derrubou o altar Baal, cortou a árvore sagrada e ofereceu o holocausto com um dos touros, que era a última provisão que a família de Gideão tinha. Então Gideão, quando fez isso, obedeceu, mostrou estar em total dependência e submissão a Deus. Ele dizer que eu não tenho nada, não confio em nada, não confio em ninguém, só confio em ti. Essas são as disposições da aliança. Então, naquela situação, veio o povo a exigir Gideão na casa de Joás, porque Gideão vivia em casa do seu pai Joás. Então sai o seu pai, revestindo a autoridade paternal de pai de Gideão, que ele saiu em sua defesa a Gideão e fez mais Joás. Mudou o nome de Gideão, ele já não te chama Gideão, te chama Jerubbaal. Você vê, aquele que derrubou o altar Baal. Então essa aqui é a primeira mensagem que Joás transmitiu. É que já não é Gideão, é Jerubbaal, aquele que destrói o altar de Baal. Segundo, diz: se vocês acusam o meu filho Gideão, que é Jerubbaal, de ter derrubado o altar pagão e de ter também cortado a árvore sagrada, então, que seja esse mesmo Deus a poder tirar contas, ajustar-se contra Jerubbaal. O que estava a querer dizer com isso? É que, não obstante Joás também ser idólatra, fazia parte daquela tribo que, naquela altura, eles praticavam a idolatria, porque tinham se esquecido de Deus. É por isso que eles tinham uma árvore sagrada, um altar Baal. Não obstante isso, Joás acreditava Joás ainda conservava, embora não praticasse, conservava a crença no único Deus, porque ele já conhecia e sabia da história de seus antepassados. Então, naquela circunstância, Joás estava com o seu filho. Isto é,
estava alinhado com seu filho, espiritualmente falando, porque reconhecia também que aquela crise que o povo vivia, que era uma crise política e religiosa, era resultado também da idolatria. Então essas são as mensagens que Joás transmitiu ao povo revoltado através desse proceder quando ele saiu em defesa de seu filho Gideão. Tendo chegado a esta parte, queremos agradecer pela vossa companhia, atenção, pontualidade e interesse demonstrado por esta matéria. E pedimos que deixem ficar vossos comentários, sugestões, dúvidas. Adiram ao nosso grupo, à nossa comunidade da Academia Servant Leadership. Esta sessão, esta aula, a par de tantas outras aulas, encontrarão nos nossos arquivos digitais, na nossa página Facebook, Antônio Centras Baixo Oficial, nosso canal YouTube, Antônio Centras Baixo LDA, e no nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz e até breve.